Na aula de hoje, a gente vai aprender a fazer o suéter, tamanho para 1 ano, de 1 a 2 anos, e vou usar a lã Eureka, nesse tom verde, e agulha 2,5. Para iniciar o nosso casaco, eu fiz um cordão com 72 correntinhas. Depois de ter feito o cordão com as 72 correntinhas, eu vou subir mais 3, que vai ser a nossa vira. Vou laçar a minha agulha e vou vir na 5ª correntinha a contar da agulha. 1, 2, 3, 4. Na 5ª correntinha eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui eu já tenho 2 pontos altos. Eu vou fazer mais um e esse vai ser a nossa borda, tá? Agora, eu vou fazer mais 11 pontos altos aqui. Depois desses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Então, a gente fez os 3 pontos de borda e mais 11. Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou laçar minha agulha, vou vir na próxima correntinha aqui, não vou pular nenhuma. E agora, eu vou fazer mais 11 pontos altos, uma para cada correntinha, tá? Então, é só fazer mais 11 aqui. Fiz aqui, ó, mais 11 pontos altos, eu vou fazer uma correntinha e agora eu vou vir na próxima e já vou fazer um ponto alto, a mesma coisa. Só que agora eu vou fazer 22 pontos altos, que é a parte que se refere às costas, tá? Então, eu fiz um, vou fazer mais 21 agora. Feitos meus 22 pontos altos, agora a gente vai voltar, vou fazer a mesma repetição aqui. Uma correntinha. Venho na próxima e já faço um ponto alto, e aqui eu vou fazer mais 11, então eu fiz 1, 2, e faço até completar 11. E feitos meus 11, eu vou fazer uma correntinha, e aqui eu vou fazer os 11 mais os 3 de borda, ou seja, 14 pontos. Aí eu vou chegar ali no fim. Terminei aqui, vamos para a segunda carreirinha. Viro o meu trabalho, faço um ponto baixo aqui onde tá a minha correntinha e 2 correntinhas. Assim, a gente tem um ponto alto aqui. Eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto até eu chegar ali no meu intervalo de uma correntinha, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. E aí, cheguei aqui no intervalo. Em todos os intervalos, a gente vai fazer a mesma coisa. Um ponto alto aqui dentro. Uma correntinha e um ponto alto. Esse é o nosso aumento. Agora, eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto e no próximo intervalo eu vou fazer a mesma coisa. Em todos os intervalinhos, a gente vai fazer um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. E essa vai ser a segunda carreira. No fim dessa nossa segunda carreira, aqui nos pontos de borda, que são 3, o que eu vou fazer? Tá faltando eles, eu vou fazer uma correntinha, vou pular um, que seria o primeiro ponto de borda, vou vir aqui no penúltimo, vou fazer um ponto alto, e no último, a mesma coisa. Então, eu fiquei com 2 pontos e um espaço aqui, que é a casinha do nosso botão. A terceira carreirinha, eu vou fazer um ponto baixo aqui no primeiro,
e 2 correntinhas, fiquei com um ponto alto. Venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Venho onde eu fiz o intervalinho, que é a casinha do nosso botão, faço um ponto alto, porque nessa carreira não vai ter casinha. E vou fazendo ponto alto sobre ponto alto. E quando eu chegar no intervalinho do aumento, eu vou repetir o aumento, tá? Enquanto eu tô falando aqui com vocês, eu já tô indo ali para fazer esse primeiro e explicar por quantas carreirinhas a gente vai fazer. Ó, cheguei aqui no meu aumento, né? Que é onde tem aquele Vzinho. Eu vou fazer a mesma coisa. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E agora eu sigo percorrendo. Essa é a primeira carreira que a gente faz depois da casinha dos botões, que não tem a casinha, né? Essa é a primeira. A gente vai repetir essa carreira por mais 3. Então, eu tô fazendo a primeira, eu vou fazer a segunda, a terceira e a quarta. Eu vou ficar com 4 carreirinhas depois da casinha do botão, depois do intervalo da casinha do botão. Então, eu vou fazer essas 4 e eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, aqui tá a minha carreira da casinha do botão, 1, 2, 3, 4, conforme eu combinei com vocês. Agora, a gente vai repetir essa sequência por 2 vezes, tá? Qual sequência? Da casinha mais 4 carreiras. Aqui a minha casinha tá no início da carreira, então eu vou colocar ela no início da carreira. 1, 2, 3 correntinhas, viro o meu trabalho, faço um ponto alto, porque lembra que aqui a gente fez dessa forma. Agora eu faço uma correntinha, pulo um ponto, venho no próximo e sigo trabalhando ponto alto. Pronto, tá feita a minha casinha de botão paralela àquela ali. Eu vou terminar essa carreira e vou fazer mais 4 retas. Vou medir aqui com vocês. E aqui nos aumentos a gente vai repetir também, tá? Dentro do aumento, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, que já vai ser o nosso aumento. Terminei a outra repetição, tá? Fiz as 4 carreiras retas depois da última casinha de botão. Até agora, o meu casaco tá com 12 centímetros. Agora, a gente vai continuar. O que a gente sempre tem que prestar atenção, tá? Na quinta carreira, sempre vai ter casinha de botão. A casinha de botão vai nos acompanhar até o fim. Então, eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou virar o meu trabalho. Vou vir no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. E aqui tá na hora de eu fazer a minha casinha. Então, eu vou fazer uma correntinha, pular um ponto e sigo fazendo ponto alto. Então, sempre, independente do passo que a gente tiver no casaquinho, a gente vai fazer a casinha do botão sempre na quinta carreirinha. Eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, até que eu chegue no meu primeiro espacinho ali dos meus Vzinhos, tá? Quando eu chegar ali, eu volto com vocês, quando eu chegar aqui. Cheguei aqui no meu primeiro Vzinho, tá? Ou seja, a gente trabalhou a frente do casaquinho. Aqui no meu Vzinho, eu vou vir dentro dele e vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou ignorar todos os pontos altos que eu tenho aqui, até que eu chegue no próximo Vzinho, ó. Aí, eu vou vir dentro do próximo Vzinho e vou fazer um ponto alto. Tá? Dessa forma, a gente já deixou separado aqui a manga. Agora, eu vou seguir trabalhando ponto alto sobre ponto alto na parte que é maior do nosso casaco, que é as costas. Quando eu chegar no próximo Vzinho, eu vou voltar com vocês para a gente fazer a mesma coisa. Então, eu vou fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto, até que eu chegue no próximo espacinho. Fiz toda a parte das costas e já cheguei aqui no próximo espacinho. Aqui eu vou fazer também um ponto alto dentro dele. Vou fazer a mesma coisa, ignorar os pontos altos até o próximo espacinho, onde eu vou fazer um ponto alto e vou seguir trabalhando a outra parte da frente do casaquinho, a outra lateral dele, né? Então, eu vou fazer até o fim dessa carreirinha aqui. E aí, eu volto com vocês. Olha só,
Terminei a carreirinha, tá? Ó, então já ficou dividida as nossas manguinhas. Agora, a gente vai trabalhar essa parte aqui. As manguinhas vão ser depois, a gente vai ignorar essa parte aqui. A gente vai voltar agora trabalhando e quando a gente chegar aqui, a gente vai só seguir fazendo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou virar o meu trabalho e vou fazer ponto alto sobre ponto alto. A gente vai fazer essa carreirinha e mais uma, tá? Assim, trabalhando só a parte da circunferência do corpo. Quando a gente chega aqui, a gente só pula desse ponto para esse e tá tudo certo. E a gente segue trabalhando. Então, eu vou fazer essa carreirinha e mais uma e depois eu volto. Prontinho, ó. Fiz as carreirinhas. E agora, a gente vai mudar o nosso ponto. A gente vai fazer um ponto barra para dar uma estreitada aqui. Só que as bordas, a gente vai sempre trabalhar igual. Porque como a cada 4 carreiras, na quinta, a gente tem que fazer uma casinha de botão, a gente não pode fazer isso na borda. A borda vai ser sempre reta, que são os 3 pontos primeiros, né? Então, eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou virar o trabalho e a borda eu vou fazer em ponto alto normal. Tá? Que são os 3 pontos. Laço a minha agulha e o próximo ponto eu vou pegar pela frente. Ó, a agulha vai lá atrás e a gente empurra o ponto pra frente. E aí, eu faço um ponto alto em relevo pra frente. Laço a agulha. E o próximo eu pego por trás, ó. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou empurrar o ponto por trás, a agulha vai passar pela frente. Ó, dessa forma. Laço a agulha e o próximo eu pego empurrando o ponto pra frente. Laço a agulha e o próximo eu pego empurrando por trás. E assim eu vou fazer por toda a volta, até eu chegar lá na pontinha, onde os 3 últimos pontos altos eu vou fazer normal, porque é a nossa borda. A gente tem a borda dos 2 lados do casaco. Um lado é o lado que a gente vai pregar os botões depois e o outro lado é o lado que a gente tem que fazer casinha. Nessa carreira, a gente ainda não vai fazer casinha, ó, porque a gente fez 2 depois da última. Então, façam até aqui e eu volto para fazer esses 3 últimos pontinhos com vocês. Cheguei aqui na parte da borda, no outro lado, eu vou fazer os 3 pontos altos normais. Ó, 2 e 3, tá? Agora, a gente fez 1, 2, 3. Tem mais uma carreirinha antes da gente fazer casinha. Então, eu vou subir 3 correntinhas. Vou virar o meu trabalho. Na borda, eu vou trabalhar reto. E no ponto barra, eu vou repetir o que o ponto tá pedindo para eu fazer, ó. Esse aqui tá empurrado para trás, então é o que a gente vai fazer, empurrar ele para trás. O próximo, para frente. O próximo, para trás. O próximo, para frente. O próximo, para trás. E assim por diante. Eu vou terminar essa carreirinha que é a segunda de ponto barra. E aí, eu já vou ter feito 4 carreirinhas após a casinha. Na próxima, eu vou fazer a casinha aqui na borda e toda em ponto barra. Eu preciso ficar com 4 carreiras de ponto barra, tá? Então, eu tô fazendo a segunda, vou fazer mais 2. Só não posso esquecer que na próxima tem uma casinha aqui de botão, exatamente como a gente vem fazendo nas outras carreirinhas. Aqui as 4 carreirinhas, fiz a casinha do botão. E aqui eu já subi 3 correntinhas e já fiz a nossa borda, tá? Então, vocês façam aí. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer 10 pontos altos normais, a gente não vai fazer barra.
tá? Então, depois dos 3 da borda, eu vou fazer 10 pontos altos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Fiz 10 pontos altos normais aqui. No próximo, que é o 11º, eu vou fazer 5 pontos altos dentro do mesmo ponto. 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, ficou dessa forma aqui. Deixa eu focar a câmera. Dessa forma. Agora, eu vou fazer mais 10 pontos altos, um para cada pontinho da carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E agora eu vou repetir, vou fazer 5 pontos altos dentro do mesmo pontinho. 1, 2, 3, 4 e 5. E assim eu vou fazer toda essa carreirinha. A cada 10 pontos altos, no 11º, eu vou fazer 5 pontos dentro do mesmo pontinho. Então, eu tô fazendo aqui o terceiro já, e aí eu vou seguir. Quando eu terminar essa carreirinha, eu volto pra gente fazer a próxima juntos, tá? Eu terminei aqui a carreira, tá? E ficou dessa forma, ó, os biquinhos. Agora, a próxima carreirinha, eu vou subir 3 correntinhas. E vou fazer ponto alto sobre ponto alto, até que eu chegue ali naquele bloquinho de 5 pontos, tá? Então, é só fazer ponto alto sobre ponto alto. Eu vou fazer aqui e chegando ali eu volto para mostrar para vocês como vai ser nessa carreira. Cheguei aqui na parte que eu fiz 5 pontos. Eu vou fazer 2 pontos altos em cada um dos pontinhos. Então, eu vou ter 10 pontos altos aqui, ó. 2 no primeiro. 2 no segundo. 2 no terceiro. 2 no quarto. E 2 no quinto. Ó, ficou dessa forma aqui. Agora, eu vou seguir trabalhando ponto alto sobre ponto alto, até chegar no próximo bloquinho, onde eu vou fazer a mesma coisa. E em todos os outros bloquinhos da carreira, eu vou fazer também a mesma coisa. 2 pontos para cada um dos pontinhos. Então, em todos os bloquinhos, a gente vai ficar com 10 pontos altos, mais os pontos altos de intervalo aqui, que a gente vai só repetir. Depois daqui, a próxima carreirinha eu vou começar com vocês e já vou explicar por quantas carreirinhas vocês vão fazer, porque daí já é carreirinha de repetição. Eu já cheguei aqui no próximo bloquinho, ó, eu vou fazer a mesma coisa. 2 pontos altos para cada um dos pontinhos que eu tenho aqui. 2, 3, 4, 5 e 6, 7 e 8, 9 e 10. E agora eu continuo, tá? Eu vejo vocês no fim dessa carreirinha aqui. Pronto, carreira onde a gente fica com os 10 pontos finalizada. Agora, daqui pra frente, a gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou subir 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho.
e vou só fazer ponto alto sobre ponto alto. Ali, onde a gente tem os 10 pontos altos, a gente também vai fazer ponto alto sobre ponto alto. Então, não tem aumento, não tem diminuição, é só fazer ponto alto sobre ponto alto, ida e volta, não esquecendo das casinhas dos botões, tá? Então, a gente faz 4 carreiras e na quinta carreira a gente faz uma casinha de botão. No caso, essa carreira aqui já é uma carreira que eu vou ter casinha lá no fim da carreirinha. Então, eu vou chegar lá no fim, vou fazer a casinha como a gente vem fazendo normal, vou subir a próxima carreira e voltar. Eu já tô aqui no bloquinho dos 10 pontos, ó, e tô só fazendo ponto alto sobre ponto alto, tá? Dessa forma aqui. Vamos lá, deixa eu soltar aqui para explicar para vocês. Eu fiz aqui uma carreira, onde a gente fez o bloquinho de 5 pontos, a segunda carreira, onde a gente fez o bloquinho com 10 pontos, e eu tô na terceira carreira. Agora, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, ida e volta, até que a contar daqui, ó, onde a gente iniciou esse processo, eu fique com 15 carreiras. Então, eu tô na terceira, eu vou terminar essa e vou fazer mais 12 carreirinhas de ida e volta, não esquecendo das casinhas dos botões. Já terminei aqui todas as 15 carreirinhas, tá? Eu vou medir aqui quanto tá o meu casaquinho. Ó, o meu casaquinho até aqui embaixo tá com 33 centímetros. Eu já coloquei alguns botões, tá? Não coloquei todos. Não fiz com vocês porque é bem simples. Na mesma carreirinha que a gente tem a casinha de botão, a gente vai prender o botão do outro lado. O botão da escolha de vocês. Ainda faltam os outros aqui. Agora, eu vou fazer o detalhe em outra cor. Quem estiver fazendo em uma cor só, é só continuar. Mas eu vou fazer outra cor. Eu peguei uma lã cinza escura e uma clara e atei para mesclar. Que vai combinar com o meu botão, eu acho que vai ficar super bacana. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui, onde eu terminei. Vou prender essa melã cinza. E detalhe, tá? Só é possível que eu faça isso de mesclar duas, porque elas são mais finas que a verde. Se as duas fossem a mesma espessura da verde, ficaria mais grosso aqui, aí não daria. Vou subir 3 correntinhas. E vou seguir trabalhando normal. Já tô escondendo aqui todos esses restinhos de fio, tanto da verde que eu cortei o fio, quanto da cinza de eu prender a minha linha. Ó, e eu vou seguir trabalhando normal. Agora, a partir daqui, a gente não vai mais fazer casinha de botão, porque essa parte aqui já fica nas perninhas da criança. Se a gente colocar mais botão, a criança vai ficar presa. Tá? E aí, tá ficando assim o meu mescladinho de cinza. Eu vou fazer assim por 3 carreirinhas. Ida e volta, normal, como a gente vem fazendo. Depois que eu fizer as 3 carreirinhas, eu vou voltar pra gente continuar com a verde, tá? Eu vou voltar só pra mostrar pra vocês mesmo, porque vai ser a mesma coisa. A gente vai só continuar trabalhando com a verde por mais 2 carreiras. Então, eu vou fazer 3 assim, com a minha cor cinza, e volto só pra mostrar pra vocês. Prontinho, terminei as 3 carreirinhas na cor cinza. E agora, eu vou introduzir a minha linha verde, bem na pontinha aqui, e trabalhar por mais 2 carreirinhas. Deixa eu pegar minha linha aqui. Tá de noite, eu não gosto de gravar de noite, mas é só pra explicar essa parte aqui pra vocês. Tá? E aí, eu vou subir 3 correntinhas e seguir trabalhando normal. Tá? Dessa forma aqui. Eu vou trabalhar essa carreirinha e mais uma de volta. E aí, eu já posso cortar o meu fio, porque a parte do corpo do nosso casaco já vai estar prontinha. Tá? Dessa forma aqui. Terminei, ó, as 2 carreiras em verde. Já cortei e escondi o meu fio. Agora, a gente vai começar as manguinhas. Eu vou pegar aqui bem na parte de baixo, onde a gente separou as mangas, e vou prender a minha linha aqui.
Agora eu subo 3 correntinhas e eu vou fazer um ponto alto para cada ponto. A gente vai trabalhar da mesma forma. Qual é o único cuidado que a gente tem que ter? A gente trabalhou todo o casaco, carreira de ida e volta, avesso e direito. Então, a manga a gente precisa trabalhar do mesmo jeito, porque senão o ponto vai ficar liso e vai ficar diferente. Então, eu vou fazer essa carreira e depois na segunda eu vou subir 3 correntinhas e vou virar o meu trabalho. Eu vou fazer essa carreira aqui e iniciar a segunda com vocês. Cheguei aqui no fim, ficou com 44 pontos a minha manga. Eu vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou subir 3 correntinhas. E eu não vou seguir assim, eu vou virar o meu trabalho. E agora eu vou trabalhar a parte interna da manga, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Tá? E a gente vai seguir assim, a próxima carreira eu vou trabalhar pela parte de fora, a próxima pela parte de dentro, e assim consecutivamente, até que eu tenha 14 carreirinhas. Eu vou fazer por 14 carreirinhas, então eu tô na segunda, e aí eu retorno pra gente fazer o acabamento da manga. Terminei a manga, tá? Essa minha outra manga aqui já tá pronta, e é essa parte aqui que a gente vai fazer agora, a parte cinza. A gente vai fazer a mesma coisa, 2 carreirinhas, que eu vou usar aquelas minhas 2 lãs que eu expliquei pra vocês. Só que vai mudar um detalhe, tô pegando aqui a ponta da minha lã pra mostrar pra vocês. Pra que fique perfeitinho dobrado pra fora essa parte cinza, a gente vai fazer da seguinte forma, ó. Eu tenho 2 argolinhas aqui na manga, eu vou pegar só na de fora pra prender a minha linha. E essa primeira carreira eu vou trabalhar todas as argolinhas de fora. Subo 3 correntinhas. E trabalho sempre na argolinha de fora. E vou fazer toda a volta em ponto alto, como a gente já vem fazendo. Tô escondendo aqui já os pedacinhos dos fios. E é só isso, tá? Eu vou fazer toda a volta aqui da minha manguinha, pegando na argolinha de fora. E vou fazer mais uma carreirinha onde eu vou pegar normal. Aí eu vou fazer ponto alto normal, porque daí não tem problema. Então, eu vou fazer essas 2 carreirinhas. Vou terminar de colocar os meus botões, que eu não coloquei todos. E aí, eu volto já com o casaco pronto pra gente finalizar o vídeo, tá? Prontinho, terminado o casaco. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou medir ele aqui pra vocês. Ele ficou aqui na parte que a gente fez o ponto barra com 24 centímetros. E de comprimento total, ele ficou com 38 centímetros. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por quem assistiu até aqui. E até a próxima videoaula.